Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal esse que tem por objetivo ensinar a palavra de Deus. Desde já, convido você para se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e também compartilhe esse vídeo com mais alguém para que mais pessoas cheguem ao conhecimento de nosso canal e principalmente da palavra de Deus que nós compartilhamos e disponibilizamos aqui. Sem mais delongas, vamos dar continuidade à nossa série de exposições na primeira carta do apóstolo João. Desta feita, leremos 3 versículos, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podemos intitular essa nossa reflexão como Deus e o mundo. Deus e o mundo. Nessa passagem aqui, nós vemos algumas referências diretas a Deus. No caso, 3 referências diretas a Deus, quando o apóstolo João diz, verso 15, não o amor do Pai, versículo 16, não procede do Pai, e versículo 17, que faz a vontade de Deus. Em relação ao mundo, nós temos aqui 6 referências diretas. Por exemplo, versículo 15, nós temos 3 referências diretas ao mundo. Versículo 16, 2 referências diretas. E versículo 17, uma referência direta ao mundo. No versículo de número 15, o apóstolo João nos dá 2 mandamentos, que nós consideramos 2 mandamentos para os cristãos contra o mundo. E em sequência ele apresenta uma razão. O primeiro mandamento, então, que o apóstolo João dá é: não ameis o mundo. E nós podemos aqui separar essa palavra amar e a palavra mundo. Quando o apóstolo João diz não ameis, ele está dizendo basicamente que nós não devemos considerar o mundo com forte afeição, considerar o mundo com benevolência ou ainda considerar o mundo com boa vontade. Não amar significa negligenciar, desconsiderar, e em um significado até um pouco mais longevo, condenar. E esse mundo
que o apóstolo João fala é o sistema que comanda esse mundo, o sistema que tem a humanidade decaída, a humanidade corrompida, a humanidade perdida, e o sistema que comanda este mundo está corrompido. Em outras palavras, o apóstolo João está mandando-nos negligenciar esse mundo, desconsiderar esse mundo, que é esse sistema corrompido no qual os seres humanos vivem. O segundo mandamento que ele nos apresenta aqui é: não ameis as coisas do mundo. Não amar as coisas do mundo é o mesmo que não aceitar as ofertas do mundo. O mundo, então, nos oferece muitas coisas. Essas coisas, em primeira instância, parecem ser muito atrativas e muito proveitosas. Mas o apóstolo João diz: não amei as coisas do mundo. Em outras palavras, não devemos amar tudo aquilo que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece prostituição, o mundo nos oferece conformidade com o pecado, o mundo nos oferece muitas vezes uma vida de adultério, o mundo nos oferece uma vida dupla, uma vida fingida, mas tudo isso que o mundo oferece devemos rejeitar, negligenciar. Se o mundo oferece prostituição, Deus oferece-nos santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Se o mundo nos oferece o pecado, Deus nos oferece mudança de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se o mundo oferece poligamia, bigamia, Deus oferece o tratado original, a monogamia. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Mateus 19:4. E assim sucessivamente. Mas além desses dois mandamentos, nós temos uma razão que o apóstolo João dá para cumprirmos esses dois mandamentos. Final do versículo 15, o apóstolo João diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia Deike traz uma explicação bem plausível sobre essa expressão não amar o mundo. E a Deike diz, abre aspas, esta é a razão por que os cristãos não devem amar o mundo ou o que há nele. O amor a Deus e o amor ao mundo não são compatíveis. Fecha aspas. Daí nos é oferecido uma escolha. Ou nós amamos a Deus e aceitamos as coisas de Deus, ou nós amamos o mundo e aceitamos as coisas do mundo. Mas no decorrer dessa passagem, agora no versículo 16, o apóstolo João nos apresenta três coisas que há no mundo. Versículo 16 diz, porque tudo que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. E terceiro, a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Tudo o que há no mundo
significa todas as coisas más que o mundo oferece que não está em conformidade com a vontade de Deus. E na sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 15, o Senhor Jesus diz: não o rogo para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, o Senhor Jesus orando ao Pai, não para que tirasse os apóstolos, discípulos do mundo, mas que os livrasse de todo o mal que o mundo lhes oferece. Pois bem, as três coisas que o mundo oferece, três coisas que há no mundo. Em primeiro lugar, o apóstolo João diz que há concupiscência da carne. Precisamos então entender o que é concupiscência. Concupiscência é o desejo desordenado, é uma vontade desordenada, uma cobiça desordenada em declínio para o pecado. Já a carne é a natureza pecaminosa e corrompida do ser humano. Em outras palavras, quando o apóstolo João diz que há no mundo a concupiscência da carne, ele está dizendo que há muitos desejos desordenados que a natureza pecaminosa do homem e a sua natureza corrompida requer. Mas aí nós encontramos nas Escrituras vários textos que nos revelam quão grandes são as concupiscências do mundo. E a melhor lista que nós temos é a do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, quando ele nos apresenta a extensa lista das obras da carne. No versículo 19, nós destacamos aí pelo menos três: a prostituição, a impureza e a lascívia. Mas o apóstolo Paulo, em outra passagem na carta aos Romanos, nos dá a solução para vencer a carne e para vencer a concupiscência que a carne nos oferece. E ele diz em Romanos capítulo 13, versículo 14: mas se revistam do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Já na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz: antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne. Observe que ele usa o termo antes de conhecer a Cristo, antes de ser cristãos, antes de conhecer a Deus, andávamos na concupiscência da carne, mas agora estamos em Cristo. E segundo aos Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Mas ainda nós vemos no versículo 16 a segunda coisa que há no mundo. E o apóstolo João diz: concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos é a vontade de contemplar aquilo que agrada aos olhos, mesmo que seja proibido. E muitos de nós somos tentados a olhar para aquilo que nós não devíamos olhar. E para vencermos a concupiscência dos olhos, só tem um meio: é estar em Cristo e olhar para Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Existe no Antigo Testamento
3 exemplos de pessoas que caíram na concupiscência dos olhos. Um dos exemplos é Eva, a esposa de Adão, que em Gênesis capítulo 3, versículo 3, ela viu que a árvore era boa para se comer, árvore agradável aos olhos, porém ela se esqueceu que aquele fruto era proibido. Um outro exemplo, Davi, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2, ao ver Batseba tomando banho, desejou-a, mesmo que fosse proibido. Um outro exemplo, Acã, Josué capítulo 7, verso 21, ele viu a boa capa babilônica entre os despojos que era proibido. Esses e muitos outros exemplos poderiam ser citados de concupiscência dos olhos. E muitas vezes contemplamos e olhamos para aquilo que a palavra de Deus proíbe e para aquilo que é pecado. Mas ainda há terceira coisa no mundo. O apóstolo João diz que há soberba da vida. A soberba da vida é o orgulho, é a altivez, é a autocapacidade, é o eu reinando e achando que é alguma coisa. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens soberbos. Nabucodonosor, Daniel 4,30, achou que era muito grande. Amã, Esther capítulo 5, versos 10 e 13, se achou que era o maior de todos. Asaf, um homem justo e temente a Deus, caiu nessa armadilha. E no Salmo 63 ele diz que quase que se desviava ao ter inveja, ao ser soberbo. Mas Deus teve misericórdia. E Salomão diz em Provérbios capítulo 16, verso 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Por isso que nós não devemos dar lugar à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, porque o apóstolo João diz, final do verso 16, não é do Pai, mas é do mundo. Para finalizar, versículo 17. Por que não devemos amar o mundo? E o apóstolo João diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, não devemos amar o mundo, porque as coisas do mundo não pertencem a Deus. Final do versículo 16. Segundo, não devemos amar o mundo, porque o mundo passa, o mundo é passageiro. Final do início do versículo 17. Não devemos amar o mundo, porque é melhor fazer a vontade de Deus e viver para sempre. Final do versículo 17. 3 razões claras aqui, pelo qual nós devemos dizer não ao mundo e sim para Deus. E aí você escolhe, meu querido, você quer Deus e fazer a vontade de Deus, ou você quer o mundo e fazer a vontade do mundo? Isso é o que Deus te propõe agora para você escolher. Tá ok? Por hoje é só. E no nosso próximo vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições em 1 de João. Até o nosso próximo vídeo. E a misericórdia do Deus de Israel seja sobre você, hoje e sempre. Amém. Até o próximo vídeo. Até mais. Amém.